Hola, yo soy la professora Gislaine e vamos a mais uma classe de língua espanhola. Na nossa aula de hoje, a gente vai aprofundar um pouquinho a mais os nossos conhecimentos relacionados à habilidade da leitura. E o nosso tema de hoje tem a ver com a internet. Por isso que o título da nossa aula é La lectura de géneros digitales para el estudio. Então, hoje a gente vai comentar um pouquinho o que seriam esses gêneros digitales, certo? E como ele me auxilia aí nos meus estudos na língua estrangeira, principalmente na habilidade da leitura. Vamos começar comentando um pouquinho sobre o que seriam esses gêneros digitales. ¿Ya paraste para pensar cómo la tecnología está cambiando la forma que interactuamos con las cosas y también con las personas? Estos cambios provocan alteraciones también en el lenguaje, transformando géneros textuales existentes em gêneros digitales. Então, como a gente começou aí comentando que a nossa aula vai estar relacionada com a internet, hoje vamos falar sobre gêneros, certo? E os gêneros, como a gente já conhece, são aqueles textos que circulam dentro da sociedade com alguma finalidade específica. Esses gêneros que a gente está falando aí, que são os gêneros digitales, são gêneros que circulam dentro do meio digital, ou seja, a gente depende da internet para utilizá-los. Então, eles vão ter as mesmas finalidades, né? Ou vão ser gêneros diferentes, com finalidades diferentes, mas que circulam dentro do âmbito digital, dentro da internet. A gente vai ter o auxílio da internet para poder ter acesso a eles. Los géneros textuales son incontables y adaptables a las diferentes realidades y situaciones comunicativas. Con la accesibilidad y facilidad de la Internet se crearon nuevos géneros y otros asumieron diferentes formas, comprobando que están a servicio de las necesidades reales de su tiempo, modificando la relación entre lector y autor. Então, os gêneros são esses textos aí, como a gente comentou, que tem alguma finalidade específica dentro do âmbito social, certo? Por exemplo, eu posso ter a bula de um remédio, né, que ele tem uma finalidade aí de trazer informações sobre aquele remédio. Eu tenho, por exemplo, também a receita culinária, né, que também tem a finalidade aí de trazer informações sobre o preparo de um determinado tipo de comida, certo? Esses textos a gente classifica como gêneros, né, que são textos que circulam dentro do âmbito social, né? Com os gêneros, né, cada um deles vai ter uma finalidade específica, né? E de acordo com a realidade que a gente vai vivendo, esses gêneros vão sofrendo transformações, certo? Como hoje em dia, por exemplo, a notícia, que a gente utilizava antigamente através do jornal impresso, que tinha um determinado período de tempo para chegar a informação até o leitor, né? Com a rádio, com a televisão, esse tempo foi diminuindo e hoje em dia com a internet a gente consegue ter acesso à notícia, né, de uma maneira mais rápida, né, em tempo real. Por exemplo, pode morrer uma pessoa em determinado lugar do mundo, uma pessoa famosa, uma pessoa conhecida, né, e essa notícia pode chegar ao acesso de todas as pessoas através da internet, né, no mesmo tempo em que aconteceu a notícia. Los géneros textuales son incontables y adaptables a las diferentes realidades y situaciones comunicativas. Con la accesibilidad y facilidad de la Internet se crearon nuevos géneros y otros asumieron diferentes formas, comprobando que están a servicio de las necesidades reales de su tiempo, modificando la relación entre lector y autor. Então, como a gente comentou anteriormente, né, os gêneros textuais são esses textos que circulam aí dentro da sociedade com finalidades específicas, como, por exemplo, a bula de um remédio, né, que tem a finalidade de trazer informações sobre um determinado tipo de medicação. Nós temos a receita culinária também, que tem aí como finalidade trazer informações sobre o preparo e os ingredientes de um determinado tipo de comida, certo? Então, todos esses textinhos aí que a gente encontra dentro do âmbito social são gêneros textuais que têm aí propósitos diferentes, certo? Esses textos, de acordo com o tempo e a realidade que vivemos, vão sofrer modificações, né? Esses gêneros textuais. Nós temos o caso, por exemplo, da notícia, né? Uma notícia chegava até nós através de um jornal impresso, por exemplo, né? E demorava um determinado período de tempo, né? Até que ele fosse impresso, né? Porque a notícia não chegava às mãos de todos rapidamente, né? Com o passar do tempo, a gente foi tendo outros meios de comunicação, né, que são diferentes dos gêneros textuais, né, são os meios aos quais a gente tem acesso ao gênero, né, como o caso da TV e da rádio, né, que aí acelerou esse processo de trazer a notícia até nós. Hoje em dia, com a internet, a gente tem acesso à notícia em tempo real, né?
Vamos supor que uma determinada pessoa famosa, conhecida, morreu em determinado lugar do mundo, né? Com a internet a gente consegue ter acesso a essa informação a partir do momento que ela já é noticiada, né? Hoje em dia essa acessibilidade está muito mais fácil com a internet, né? Então esses gêneros vão se transformando de acordo com a necessidade, com o tempo que a gente vive, com a realidade que temos, né? E também temos o surgimento de novos gêneros, né? Novos textos que vão circular aí também com finalidades e propósitos diferentes dentro do âmbito social e principalmente com o uso da internet, que é esse meio de comunicação onde o gênero circula. Mais à frente a gente vai conhecer quais são esses gêneros que surgiram aí a partir do advento da internet. Se antes enviávamos cartas, las sustituímos por correos electrónicos y hoy por mensajes como WhatsApp, Messenger o Telegram. Aunque los medios tengan sido transformados, la estructura de comunicación y la forma con la cual nos expresamos continúa siguiendo parámetros que establecen una relación dialógica com formas textuais pré-existentes, sim? Então, a questão da comunicação também foi muito facilitada com a internet, né? Antigamente a gente enviava uma carta que também tinha um determinado período de tempo, longo esse tempo seria, né? Para chegar aí a nossa comunicação, a nossa informação até a pessoa, né? Com o passar do tempo, já com a internet, a gente passou a utilizar e-mail e hoje em dia com o uso do WhatsApp, né? E de outros recursos aí dentro das mídias sociais, nós podemos nos comunicar em tempo real com pessoas em determinados lugares do mundo, né? Em vários tipos de lugares do mundo, né? Claro que essa comunicação mudou, ela está mais acessível, mais rápida, né? Só que a gente estabelece ainda a comunicação a partir de textos que já são pré-existentes, né? Como narrativas, descrições, né? E dissertações e por aí adiante. Como reconocer um gênero digital? Los géneros digitales pueden ser grandes herramientas educacionales para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Los géneros posibilitan interacción a través del estudio de estos enunciados y contacto con condiciones y finalidades específicas. Las características de los géneros textuales son: número 1. Una característica muy peculiar de esos nuevos géneros sería el conjunto de aspectos existente em sua função. Então, ele vai ter uma função, né, e a gente vai encontrar diversos aspectos aí para essa finalidade, para esse propósito. Número 2. La hipertextualidad ofrece posibilidades diversas de integração de textos por meio de suas formas semióticas, textos, sonidos e imagens. Então, com esses novos gêneros, esses gêneros digitais, né, a gente vai encontrar a junção aí de vários aspectos também, como no caso a gente vai ter textos com sons, né, com imagens, e que vai facilitar aí a nossa interpretação desse gênero. Número 3, la diferenciación y definición de los géneros pueden ser decididas no solo por características de los aspectos sociocomunicativos, como também por las formas e por los aspectos ambientes em que estão situados. Então, esses gêneros vão ser facilmente reconhecidos a partir do meio, né, onde ele está sendo utilizado, dentro do ambiente, né, principalmente na internet. A gente vai observar que esses gêneros aí vão ser facilmente identificados justamente porque eles circulam em determinados lugares, né, em determinados ambientes. Função de los géneros digitales. Primeiro, mobilizar diferentes linguagens. Então, como a gente comentou anteriormente, a gente vai utilizar diversos recursos da linguagem, como imagens, né, sons, textos e entre outros. Expandir, né, sentidos, processo de compreensão e produção, né? Então, essa expansão aí vai ser em relação aos sentidos, né? A gente vai conseguir relacionar e interpretar de uma maneira mais expansiva, né? Porque eu vou ter outros recursos que vão me auxiliar na interpretação, né? Então, se eu tenho imagens, se eu tenho som, se eu tenho textos, a minha ampliação de sentidos vai ser muito maior do que se eu tivesse somente um recurso, somente um aspecto para fazer a interpretação, né? E aprender, ele vai me auxiliar também a reflexionar, né, e a projetos autorales, certo? Então, hoje em dia, todo mundo pode utilizar esses gêneros dentro aí da internet, né? Eu posso construir textos, eu posso produzir minhas imagens, né, dentro aí dos meus próprios projetos autorais que podem circular aí dentro da internet também, certo? Então, vamos observar aí quais são alguns desses gêneros textuais digitais que a gente vai encontrar aí na internet, né? O primeiro tem o vlogs, certo? Que são aí como blogs, né? Que são textos ou sons, né? Narrativas orais
que a pessoa utiliza para falar sobre algum determinado assunto que ela tem domínio, né? Hoje em dia a gente encontra vários na internet, você pode acessar e aí ter acesso a eles de forma tranquila, né? Ler e interpretar, que aí a pessoa também pode utilizar imagens como fotografias que ela mesma tira, né? Ou imagens mesmo que ela solicita na internet para ilustrar aí os textos, né? Ou talvez as narrativas orais que ela utiliza através de diversos recursos, diversos aspectos da linguagem. O próximo são os memes, né, que circulam bastante dentro das redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, né, e aí tem o propósito principalmente de fazer sátiras em relacionado a determinados conteúdos, né, pode ser conteúdos sérios, como políticos, aspectos sociais, ou pode ser mesmo sátiras relacionadas a qualquer outro tema. Nós temos outros também que são os podcasts, né, que são como se fosse uma rádio, né, que circula dentro da internet, que uma pessoa também, né, pode chamar um convidado e falar sobre determinado tema, determinado assunto, que eles tenham conhecimento, né. Nós temos os GIFs, né, que também são muito utilizados aí dentro das redes sociais, né, principalmente no WhatsApp, né. Quando eu quero aí, em vez de digitar alguma coisa ou escrever algum texto, eu posso utilizar um GIF, que vem com recurso aí de uma imagem, que geralmente ela tem aí alguma movimentação e que me auxilia também a dizer alguma coisa, ou aí eu interpretar alguma coisa, né. Os chats, que são alguns tipos de conversa que também pode circular dentro do WhatsApp, do Messenger, né, ou outros recursos midiáticos que eu posso estabelecer conversa, né, com uma outra pessoa. E esses chats aí, geralmente, eles podem mostrar essa agilidade que a internet tem hoje em dia, né. Eu posso, por exemplo, estabelecer conversa com pessoas da Espanha, da Argentina, do Peru, da Bolívia, né, sem problema nenhum, né. Basta eu ter o domínio da linguagem para que eu consiga conversar com ela, né. E entre outros, né? Entre outros aí gêneros digitais que a gente vai encontrar dentro da internet, né? E aí nós temos uma pequena observação, ó. Ojo, cuidado com as notícias falsas, né? Como todo esse processo aí está muito mais fácil, mais acesso a todos, né? Com acessibilidade muito maior a todos, então a gente tem que ter cuidado que todo mundo hoje em dia pode produzir um conteúdo, né, na internet. Então nem sempre esses conteúdos que são produzidos, eles podem ser verdadeiros. Então é muito importante a gente verificar aí as fontes, né, saber se realmente esse conteúdo tem alguma relevância, né, que são as famosas fake news, né, que a gente conhece hoje em dia, né, em espanhol a gente chama notícias falsas, né. Então precisamos ter cuidado também com elas para saber se realmente esse conteúdo é verídico ou não. Então vamos aí resolver algumas atividades relacionadas a estes gêneros digitais. Primeira tem, ó, analisa e interpreta os seguintes memes. Tenho 2 memes aí, né? E a gente pode fazer a interpretação deles a partir de todo o conteúdo e todos os aspectos de linguagem que foram utilizados nele, né? O primeiro, eu tenho uma figura de um menino, né, que foi muito utilizado em memes para fazer sátiras em relação a deboches, outras coisas aí, a determinados assuntos, né? Esse primeiro aí está relacionado ao Dia dos Namorados, nós está Feliz Dia de los Enamorados, meu amor, né? E esse menino, de maneira aí burlesca, né, ou de uma maneira de sátira, ele está aí relacionado que não tem um namorado, né? Por isso ele está satirizando o Dia dos Namorados, né? E a segunda, eu tenho, ó, uma relacionada ao coronavírus, né? Então, é necessário ter o conhecimento e saber que o coronavírus, ele impediu de a gente realizar determinadas tarefas aí por conta do distanciamento social, né, que é adequado durante esse período, né? Então, tem o yo, mi viaje, e aí o coronavírus puxando a pessoa, dizendo que a viagem não vai poder ser realizada por conta dele, né? E a segunda eu tenho, ó, observe o gênero digital e di qual de este gênero, porque y di cuál es este género, por qué lo clasificamos así, el tipo de lenguaje que foi utilizado e qual é sua função no meio social. Então, eu tenho um chat, né? Então, podemos dizer que o gênero digital é um chat, né? Uma conversa entre duas pessoas. Vamos observar aí, ó. Pruebas de radiodiagnóstico que deseja. Quero cambiar uma cita. A palavra cita em espanhol é um encontro, ou no caso aí, uma consulta, né? Por favor, para cambiar a fecha, indique o ID de sua cita. 46445. Indique que fecha le interesa. Mañana a las 17. Anotamos su nueva fecha. 2016, 11-29. Para su cita, 46445.
Le volveremos a enviar nueva cita com hora. Gracias, encantado de atenderle, que passe um bom dia. Então, aí a resposta seria, ó, o gênero é um chat, sim, é uma conversa entre duas pessoas em tempo real. O lenguaje utilizado foi formal, sim, porque aí estão estabelecendo as características de um linguagem formal e estabelece uma conversação imediata com alguém, sim. Para finalizar nossa aula de hoje, ó, conocer más sobre los géneros textuales digitales nos ayuda a entender los muchos contextos comunicativos de una lengua y amplía la noción de mundo globalizado y conseguir nuevas informaciones más accesibles, ¿sí? Para practicar más ejercicios ahí, accede a la plataforma Eduque. Muchas gracias y hasta la próxima clase.